Oi pessoal, meu nome é Cecília Brustolini e esse é a Mundo que Fiz. A aula de hoje é sobre campo magnético. Então, na aula passada, que eu vou deixar linkada aqui, para se você não viu, dar uma olhada, nós falamos sobre os ímãs, né? Como que funciona o campo magnético para um ímã. Então, o campo magnético para um ímã sempre vai do norte para o sul, certo? Agora nós vamos ver quando tem um fio, uma espira e um solenoide, que vão estar passando uma corrente sobre eles. Todos eles vai estar passando uma corrente. E ao redor nós vamos ver que existe um campo magnético. Oi, professora, mas não é campo elétrico, já que está passando uma corrente elétrica? É campo magnético mesmo? Sim. Foi feito um experimento por Oersted que mostrava que quando tinha um fio, embaixo do fio colocava uma bússola e esse fio começava a passar uma corrente elétrica aí, a bússola se movia, tá? Então o norte ficava para um lado e o sul para o outro. Então ficava assim, ó, norte e o sul. Então isso provou que se eu passar uma corrente através de um fio, eu tenho um campo magnético ao redor. Então, existe aí uma relação entre a eletricidade e o magnetismo. Então, vamos estudar agora o campo magnético de três formas. Então, por exemplo, eu tenho aqui um fio passando uma corrente. Se eu quero saber qual que é o campo magnético que está ao redor desse fio, eu vou usar a regra da mão direita, tá? Tem que ser feita com a mão direita, senão vai dar errado. A regra da mão direita funciona o seguinte: o dedão vai ser apontado para a corrente, então é no sentido da corrente, e o restante dos dedos vai mostrar para a gente o sentido do campo. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma corrente e um fio que tá para cima. Quando eu faço assim, ó, minha mão tá entrando no plano do papel, desse lado do fio, e do outro saindo. Então aqui, ó, corrente para cima, esse lado tá entrando, então eu vejo a parte de trás da flecha. O campo magnético é representado pela letra B. E esse lado, então, saindo. Então, para o fio, assim que comporta. Para uma espira seria, então, como se fosse um fio, só que ele circular, certo? Então, a corrente ela vai entrar em um lugar e sair pelo outro, tá? Eu tenho que ter uma diferença de potencial para isso acontecer. Então, olha só. Aqui eu representei a corrente vindo nessa direção. Então, seria como se fosse aqui, ó. Então, desse lado de fora, o campo tá entrando e do lado de dentro da espira tá saindo. Então, vou fazer a mesma coisa, ó. Esse lado de fora aqui vai estar entrando e o lado de dentro vai estar saindo, o campo magnético, tá? Então, todo lugar que eu fizer, o lado de fora vai estar entrando. E o solenoide? O solenoide é como se fosse várias espiras, tá? Então aqui, ó, eu tenho como se fosse um solenoide. Então, como várias espiras. E aí eu tenho também a corrente passando, né? Eu vou sempre analisar aqui a corrente que está passando na frente. Então, a corrente que está passando aqui na frente, certo? Dedão no sentido da corrente. Esse lado, ó, agora vai entrar pelo solenoide. Dedão para cima, o restante dos dedos mostrando o campo. Tá vendo que o campo tá entrando aqui dentro do solenoide? Então, aqui a gente representa assim, ó. O campo tá vindo nessa direção, porque ele tá entrando dentro do solenoide. Então, nós vimos que se eu tenho um ímã, eu tenho o norte e o sul. E as linhas de campo vão sempre do norte para o sul. Então, significa que no norte as linhas de campo estão saindo. E no sul, as linhas de campo estão entrando. Não é? Então, olha só. Aqui
Tá entrando, não é? Se a linha de campo tá entrando, entrando é sul. Então aqui é como se fosse o sul. E esse lado tá saindo, então aqui é o norte. Então olha só, o fio ele vai se comportar como se fosse um ímã. A mesma coisa acontece com o solenoide. Então, ó, entrando vai ser o sul e saindo o norte. E o solenoide? A mesma coisa, ó. Esse lado aqui tá entrando, não é? E esse lado tá saindo, então esse é o norte. Então significa que no solenoide aqui, esse lado vai ser o sul e esse lado vai ser o norte. E como que nós calculamos o campo? Então nós podemos usar essas três fórmulas. Essas três fórmulas são muito parecidas, não são? Eu vou mostrar aqui um jeito de vocês gravarem, tá? Então vamos lá, é uma musiquinha. Eu não canto tão bem, né? Mas espero que dê para entender direitinho. Então vamos lá, ó. Mi0 I sobre 2πd, Mi0 I sobre 2Rs, Mi0 Ni, Mi0 Ni sobre L. Mais uma vez, Mi0 I sobre 2πd, Mi0 I sobre 2Rs, Mi0 Ni, Mi0 Ni sobre L. Então, acredito que você vai guardar, né? Canta a musiquinha e escreve as fórmulas na ordem, que você vai ver que não erra mais, porque elas são realmente muito parecidas. Vamos ver agora o que significa cada letra aí dessa expressão, né? Então vamos lá. O B, que eu já tinha comentado com vocês, que é o campo magnético. A unidade do campo magnético é o Tesla, tá? Então a gente representa como um T maiúsculo. O Mi0 é a permeabilidade magnética, que é a nossa constante, que tem o valor de 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro dividido por ampere. O I é a corrente, o D é a distância. Pode ser que em alguns lugares vocês vejam essa fórmula como um R, tá? Não tem problema, porque realmente é o raio aqui. Então, tanto faz aparecer D ou R na fórmula, tá? Significa a mesma coisa. O R, representei aqui como raio da espira, e L é o comprimento. Então, é o comprimento aqui, ó, do solenoide. E eu não coloquei aqui, né? O N é o número de espiras. Como eu falei com vocês, o solenoide é formado por várias espiras. Então, cada uma dessas aqui vai ser uma espira. Então, por exemplo, o que eu coloquei aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4 espiras, tá? Então, por isso que a fórmula tem esse N, que tem que multiplicar, né, pelo número de espiras. Voltando aqui no experimento de Oersted, vamos entender por que a bússola virou desse jeito? Então, vamos lá, ó. O campo tá passando, é um fio, não é? Então, dedão no sentido da corrente, a corrente tá para lá. Esse lado tá entrando e esse lado tá saindo. Entrando, nós vimos que é um sul e saindo é o norte. Então, ó, a bússola virou por quê? Ela tá debaixo aqui do fio. O sul vai virar para o norte e o norte vai virar para o sul. Por isso que ocorreu esse fenômeno aí quando o Oersted estava fazendo o experimento. Vamos fazer agora um exercício para ver, né, uma aplicação desse assunto. Dois fios retos, compridos e paralelos são colocados perpendicularmente ao plano de uma folha e percorridos por correntes elétricas, tais que I1 é igual a 3 e 2 conforme a figura. Os campos magnéticos resultantes criados pelas correntes nos pontos M e N estão mais bem indicados na alternativa. Então aqui está o desenho da questão. Ele falou que a corrente 1 é 3 vezes a corrente 2 e está querendo o campo em M e o campo em N. Então vamos lá, vamos analisar cada um.
Gente, aqui são fios, mas para espira e solenoide é feito do mesmo jeito, tá? Mas vamos lá. Aqui, ó, tá vendo que o símbolo não serve só para campo, no caso aqui tá representando para o fio. Então aqui é como se eu tivesse um fio aqui e um fio aqui. E no ponto M, nós vamos agora ver o campo que cada um desses fios está gerando. Xzinho significa que está entrando, então vou colocar o dedão no sentido entrando. Com o restante dos dedos, eu vou mostrar para onde está o campo. Então, o campo que a corrente 1 está fazendo é essa aqui, que eu vou chamar de B1. Agora vamos analisar aqui para a corrente 2. Ela também está entrando. Então, lá no M, ó, vai estar para cima. Então, aqui, B2. Não sei qual que é maior, vou ter que calcular. Porque as alternativas para marcar são setas. Então, eu vou descobrir aqui qual que é a seta maior ou se as duas são do mesmo tamanho, né? Então, eu tenho que calcular para cada um. Então, eu vou fazer aqui, ó. B1 é igual. Então, é fio, né? Então, é a primeira fórmula, ó. Mi0i sobre 2πd. Então, vou colocar. B1 é igual o Mi0, que é uma constante. O I1, né? Que aqui é o I1 que nós estamos analisando. É 3 e 2 sobre 2π e a distância é x. Não deu valores, então vou deixar assim mesmo. O B2 é igual Mi0 e 2 sobre 2π e a distância é x. Tá vendo que tá muito parecido? A única diferença é que tem esse 3. Então, o B1 é 3 vezes maior do que esse daqui. Então, se B1 é 3 vezes maior, a resultante nesse ponto vai ficar para baixo, certo? Então, a B resultante vai ficar uma reta para baixo. E o tamanho dela vai ser 2 Mi0 e 2 sobre 2px. Vamos ver agora no N. No N, vou pegar a corrente 2 que está mais próxima aqui, ó. Campo está entrando, então lá no N tá para baixo. Então aqui o campo 2. Vou colocar assim, N. Vou fazer pro próximo, ó, pro I. Lá naquele ponto também vai estar para baixo. Então, vou colocar um N. Então, significa que esses dois eu vou ter que somar. Vou fazer a mesma coisa, ó. B1N é igual Mi0 I1 e o I1 sobre 2πd. O 1N é Mi0, a corrente é 3 e 2 sobre 2π e a distância, eu tenho que olhar a distância toda, é 1, 2, 3x. Então, 3x. Então, esse 3 pode cortar com esse 3, não é? Então, o B1N é igual Mi0 e 2 sobre 2πx. Que ficou igualzinho essa daqui, ó. Tá vendo? O B2, tá vendo que a distância é a mesma? Então, ele tem o mesmo valor. Se eu somar um desse com um desse, então vai dar uma resultante para baixo com valor 2, Mi0i e 2πx. Então, significa que são duas retas para baixo do mesmo tamanho. No caso aí, que deu a alternativa B. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Se você teve alguma dúvida, deixa aqui nos comentários a sua dúvida. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seu amigo. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchauzinho!